Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de farmácia hospitalar, oferecida pelo Centro Educacional 7 de Setembro. Eu me chamo Murilo Paiva e essa é a nossa aula número 3. Na aula anterior, a gente falou sobre o sistema logístico dentro de um hospital. Então, a gente falou do processo de seleção de medicamentos, né, como que é feito, falamos também sobre a questão da aquisição, programação dos medicamentos ali no ambiente hospitalar, como que é feito o armazenamento, então recebimento do material, armazenamento e finalizamos falando da distribuição dos medicamentos no ambiente hospitalar. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar da farmacotécnica hospitalar, então iremos falar das formas farmacêuticas estéreis, também falaremos das não estéreis, né? Das terapia nutricional, parenteral, quimioterápicos, citotóxicos que também estão ali dentro, né? Das estéreis e não estéreis, alguns e outros, enfim. Nós vamos falar da gestão dos resíduos hospitalares, vamos falar também da gestão da qualidade hospitalar, né? Certificações e também alguns indicadores. Bom, convido a todos a comentarem, fazerem perguntas, né? Coloquem todos nos comentários, porque como eu havia falado desde a aula 1, a aula número 5 será uma aula para esclarecimento de dúvidas, qual eu irei ler todos os comentários, dúvidas, perguntas e irei então esclarecer na aula número 5, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiramente, nós vamos, para a gente falar de farmacotécnica hospitalar, vamos relembrar o que é farmacotécnica, né? Farmacotécnica, como o próprio nome diz, é a técnica de preparo, né? Ou seja, é a técnica de preparo de determinados medicamentos, certo? Ou seja, existem técnicas específicas para preparar as formas farmacêuticas existentes. Então, existe técnica específica para fazer um comprimido, técnica específica para fazer um encapsulamento, técnica específica para preparar um xarope, né? Para fazer um creme, né? Uma pomada e assim vai. Tá? Então, a farmacotécnica, ela estuda, né? A ciência da farmacotécnica, ela estuda esses métodos de preparo, a forma como que se faz esses medicamentos, né? Que a gente tem aí no nosso mercado, tá bom? Dentro do hospital, gente, a gente também precisa de um setor de farmacotécnica. E por que que a gente precisa de um setor de farmacotécnica dentro do ambiente hospitalar? Porque simplesmente a gente tem dentro do hospital situações e condições clínicas que são diferentes de condições clínicas, por exemplo, em outros locais, tá? Ou seja, eu tenho que adequar, em outras palavras, tudo o que eu tenho para atender aquele paciente que está ali, tá? A gente tem que levar em consideração que no mercado farmacêutico, a gente tem determinados medicamentos que só tem uma única forma farmacêutica, duas no máximo, às vezes nem isso, né? Então, o que que acontece? Existem determinados medicamentos que naquela forma farmacêutica que é disponibilizado no mercado farmacêutico, ele não vai conseguir ser administrado em determinado paciente. Por exemplo, como é que eu vou dar um comprimido, tá? Só para vocês entenderem o que eu tô falando. Como é que eu vou dar um comprimido para uma pessoa que está inconsciente? Ela não consegue deglutir, tá? Então, não tem como. Não tem como. Eu preciso fazer uma alteração. Eu preciso mudar a forma farmacêutica para atender, para conseguir aplicar o medicamento naquele paciente, tá? Então, a farmacotécnica hospitalar ela é importante principalmente nessas circunstâncias, tá? Ou em que nós não temos aquela forma farmacêutica disponível, ou que tenha uma forma farmacêutica mais viável para aquela condição em que aquele paciente esteja, tá? Então, ela é um setor que fica dentro da farmácia, geralmente lá na farmácia central, como eu já havia falado desde a primeira aula, tá? Em que são realizadas, então, diversas operações técnicas para facilitar o uso dos medicamentos no ambiente hospitalar. Ela tem como objetivo proporcionar medicamentos de qualidade adaptados às necessidades específicas da população que ela atende. Também desenvolver fórmulas de medicamentos e produtos de interesses estratégicos e econômicos para a farmácia hospitalar e para o hospital, tá? Porque também, gente, às vezes existem formas farmacêuticas que acabam sendo mais viáveis, porque às vezes até mesmo a forma de usar, sei lá, às vezes você, em comprimidos, você usaria muito mais medicamento em comprimido do que na forma de solução, por exemplo. Então, até mesmo economicamente dizendo, fica mais viável, fica mais estratégico também, tá? Fracionar ou reenvasar medicamentos elaborados pela indústria farmacêutica a fim de racionalizar a sua distribuição e também a sua administração.
Também preparar, diluir, reenvasar germicidas, né, que saneantes também como são chamados, necessários para as ações de antisepsia, limpeza, desinfecção e esterilização dos materiais do ambiente em si, né? Garantir a qualidade dos produtos elaborados, manipulados, fracionados ou reenvasados, tá? Manipular produtos estéreis, incluindo soluções de nutrição parenteral, citostáticos e demais misturas intravenosas. Contribuir na formação e reciclagem de pessoal, auxiliar e outros farmacêuticos nesta área de conhecimento e também tecnológica, tá? De tecnologia, porque também com a tecnologia a gente vem mudando a forma até mesmo de também fazer os medicamentos, né? Cada vez mais a gente tem menos contato com com o fazer, né, com o preparo do medicamento, tá? E aí isso também ajuda a evitar contaminações, entre vários outros fatores, tá bom? Gente, existem algumas resoluções que a gente deve sempre levar em consideração quando a gente vai falar de determinadas áreas da farmácia, tá? A RDC 67 de 2007, ela é uma resolução super conhecida e muito bem utilizada, né, para quem trabalha com manipulação, tá? Quando a gente fala da resolução 67 de 2007, ela vai justamente falar das boas práticas de manipulação em todas as farmácias. Todas as farmácias que manipulam, tá? Não estou falando de drogaria, tá? Não estou falando de farmácias de UBS, como é o meu caso, tá? Ali a gente não faz manipulação. A gente está falando de todas as farmácias que manipulam. Então, são as farmácias que a gente tem aí de manipulação e até mesmo as farmácias hospitalares que também fazem manipulação, como eu acabei de falar para vocês, tá? Então, existem algumas resoluções específicas que vocês podem levar em consideração, tá? Eu estou levando a resolução 67/2007, que é a que está em vigor ainda, inclusive, e é ela que determina aí o processo de manipulação em diversas formas farmacêuticas e diversas situações. Então, a gente inclusive até coloquei para vocês que vai do anexo 1 até o anexo 8, eles mostram todas as formas de manipulação para cada situação. Por exemplo, o anexo 1 é a manipulação em geral, ou seja, de medicamentos de forma geral, tá? Já o 2, ele vai falar daquelas substâncias de baixo índice terapêutico, tá? O 3 vai falar de manipulação de quê? De antibióticos, de hormônios, de citotáxicos, de substâncias que estão sujeitas a controle especial. O 4 vai falar dos estéreis, o 5 de homeopático, o 6 de dose unitária ou de unitarização de dose, que também é muito usado no hospitalar, tá? Então, para cada um, ele vai especificar o que tem que ter, o que não tem, o que não pode, o que deve ter para requisito mínimo para o preparo desses medicamentos, tá bom? O anexo 3, ele sofreu uma pequena alteração, né? Então tem uma outra resolução, que é a resolução número 21, de maio de 2009, que altera justamente o anexo 3 da resolução 67. Então, tirando o anexo 3, todas as outras ainda estão válidas, né, na EDC 67, só o 3 que foi alterado pela resolução número 21, tá bom, gente? Bom, primeiro a gente vai falar das formas farmacêuticas que não são estéreis, tá? Que são as não estéreis, depois a gente vai falar só das estéreis especificamente, tá bom? Um medicamento não estéril, ele é um medicamento que não exige condições estéreis durante sua manipulação. Ponto, é isso, tá? Só que, gente, quando a gente fala sobre isso, não significa que eu estou dizendo que a manipulação desses medicamentos que não são estéreis, ela deve ser feita em qualquer lugar, de qualquer forma, de qualquer maneira. Não, não é bem assim, tá? Então, até coloquei aí embaixo que isso não significa que os medicamentos não devam ser devidamente manipulados e em condições limpas e seguras, com o objetivo de evitar a contaminação cruzada, tá? Então, sim, a gente tem, independente do que a gente vai fazer, tem que ser um local estéril, limpo, né? Que não tenha risco de nenhum tipo de contaminação. Só que a forma como eu vou manipular meus medicamentos não estéreis é um pouco diferente da forma como eu manipulo as estéreis, tá? Um dos objetivos é realizar adaptações das formas farmacêuticas para o preparo de medicamentos que não são disponibilizados pela indústria farmacêutica, como eu falei, transformar um comprimido em uma solução ou até mesmo numa suspensão, isso é um exemplo, tá? Muito comum em unidades pediátricas, por exemplo, né? Porque é muito comum, gente, a gente fazer esse tipo de alteração de forma farmacêutica na unidade pediátrica, né? Porque criança, né, a gente sabe, ela não é muito fã de tomar comprimido, né? Independente da idade, nem consegue. Então, para até não ter o risco de se engasgar ou acontecer coisa pior, a gente já adapta para ele. É por isso que quando a gente vê que é muito comum, né, lá na UBS onde trabalho,
Tem, inclusive, né, o ibuprofeno líquido, a gente só sai para criança. Ibuprofeno em gotas, paracetamol, que é o Luftal, né, em gotas, dipirona em gotas, é tudo para criança, é assim, né. Eu tenho tudo em comprimido também. Eu tenho ibuprofeno em comprimido, não, ibuprofeno não, na verdade, tenho ibuprofeno em comprimido, tenho dipirona em comprimido, tenho paracetamol em comprimido, mas sempre os soluções geralmente são para as crianças, né? Ou a não ser que a pessoa tenha alguma dificuldade de deglutição, alguma outra condição no qual ela não consiga tomar o comprimido, tá? Mas normalmente é sempre infantil. Então, é muito comum você mudar a forma farmacêutica para atender a população pediátrica. Então, por exemplo, anodipino, muito comum, hidroclorotiazida, né? Que são o elodipino, que é um antihipertensivo, hidrocloro, que é um diurético, que também é usado para hipertensão, isoniazida, né? Que é tratamento de tuberculose, por exemplo, enalapril, que é um antihipertensivo, captopril, que é um antihipertensivo, spironolactona também, que é um diurético também usado para hipertensão, fluconazol, que é um antimicótico, entre vários outros, tá? Então, um exemplo claro disso é a suspensão oral de captopril. Então, eles pegam os comprimidos e aí eles transformam, né, em suspensão, tá? E aí conseguem, então, administrar, por exemplo, nas crianças, tá? Também pode ser praticado em situações que são economicamente e estrategicamente viáveis para o hospital, como eu falei para vocês. Às vezes a solução a gente geralmente usa menos do que o comprimido, né? Então, eu fazendo solução, eu tenho economicamente é melhor, estrategicamente para uso nos pacientes também é melhor. Então, eu também levo em consideração isso, tá? Permite, então, uma formulação mais personalizada, tá? Agora sim eu vou ter uma específica ali. E outra, como não é comércio, a gente não pode vender, né? No hospital não tem venda, tá? Independente se for particular ou não, não tem a venda. Então, ali você está fazendo para uso dentro do ambiente hospitalar. Fora ali do hospital não pode mais, tá? Isso é importante ressaltar. Bom, o que eu tenho que ter de requisito, né? Para quando eu vou fazer uma alteração de forma farmacêutica, quando eu vou manipular isso. Eu tenho que lembrar que eu vou mudar a rotulagem, eu vou mudar tudo. Eu estou pegando o original e estou mudando, tá? Então eu tenho que ter etiquetas para rotular, eu tenho que ter uma balança de precisão calibrada para que eu possa pesar os meus materiais ali adequadamente, né? Eu tenho que ter um peso padrão rastreável, que é justamente peso padrão, gente, é para a gente poder fazer a ferição e a calibração das minhas balanças, onde eu vou fazer a pesagem, tá? Então, é importante que sempre seja calibrado. Pince e bisturi, principalmente para aqueles comprimidos, né, que são mais revestidos, são mais rígidos, eu preciso para poder quebrar, para poder fazer o corte correto, né? Isso é importante quando eu vou, por exemplo, partir um comprimido, tá? Vidrarias de laboratório, obviamente, se você está fazendo preparo, vai alterar a forma. Você precisa de ter as vidrarias específicas para fazer esse processo. Um sistema de purificação de água, tá? Porque você está mudando, se era um comprimido, você está fazendo solução, você vai precisar de água para fazer a solução, tá? Então, a minha água, ela tem que ser, obviamente, uma água purificada. Não posso pegar água da torneira e simplesmente ir lá e fazer, né? Então, isso é importante também, você sempre tem que levar em consideração, tá? Os recipientes que eu vou precisar trabalhar, se eu vou encapsular, preciso ter, então, as cápsulas para poder fazer o capsulamento, tá? E assim vai. E não só as cápsulas, tô falando dos recipientes de forma geral. Se eu vou fazer sei lá, se eu vou fazer um xarope, eu preciso ter, então, recipientes para isso. Preciso ter sacarose para fazer um xarope, entre várias das coisas, tá? Só um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Termohigrômetro, claro, porque é onde eu estou, eu tenho que ter tem que ter o controle da temperatura do ambiente onde eu estou, né, fazendo. Uma banca revestida de material liso, tá? Para não ter... Porque quando a gente diz liso, gente, aqui não tem aquelas frestas, né, entre eles. Porque senão pode cair pó, pode cair material contaminado, e isso pode trazer uma contaminação cruzada, tá? Uma lixeira com tampa e pedal, que eu já tinha falado para vocês, e um refrigerador para termoláveis, tá? Então eu tenho que ter tudo isso, além de um armário fechado de material liso, sempre material liso, tá, gente? Até mesmo para facilitar na limpeza também, tá? Então isso é importante. Bom, como que deve ser a infraestrutura? A RDC 67, ela exige, tá, que a farmácia ela deve ser localizada, projetada, construída ou adaptada com uma infraestrutura adequada às atividades a serem desenvolvidas, possuindo, então, no mínimo, uma área ou uma sala para atividades administrativas, uma área ou uma sala de armazenamento, uma área ou uma sala de controle de qualidade,
Não pode ser na mesma sala que é onde manipula, tá, gente? Isso é importante, tem que ser separado. Uma sala e um local de pesagem de materiais, de matérias-primas também tem que ser à parte. Uma sala salas de manipulação. E aí, gente, a sala de manipulação, de preferência de acordo com a forma farmacêutica. Pó num lado, né? Líquidos e semissólidos no outro, e assim vai. Saneantes totalmente separado, tá? Área de dispensação, tá? Onde vai ser distribuído o medicamento depois, posteriormente, tem que ser separado da manipulação. O vestiário, né? Tem que ter um local onde as pessoas, antes de entrar ali, façam a paramentação correta, tá? Então tem que ter uma sala de paramentação, tem que ter um vestiário para as pessoas guardarem suas coisas, tem que ter tem que ter sanitário que são separados, né? Eu até coloquei separados porque é importante, tem que ser separados os ambientes também. Tá? Pode até ficar no vestiário, mas à parte, com porta, tudo fechado. Uma área ou um local para lavagem de utensílios e materiais de embalagem e um depósito de material de limpeza. Que, como eu falei, o material de limpeza, tanto na manipulação como na guarda, não pode ser no mesmo local onde estão guardados os medicamentos e os materiais médicos hospitalares, tá? Bom, do controle de qualidade, tá, gente? Aqui eu coloquei para vocês, aqui, tudo que eu estou pontuando aqui é da RDC 67/2007, tá? Então, as preparações ali, ó, eles colocam o que tem que ser avaliado no mínimo, tá? Então, por exemplo, materiais sólidos, medicamentos sólidos, tem que ter a descrição dele, o aspecto, as características organolépticas, que são que? O cheiro, né, o sabor, a textura, né, enfim, tudo isso é importante. O peso médio, né, que isso é importante para medicamentos sólidos, como, por exemplo, comprimido. Semissólidos, né, então além de tudo isso, o pH, quando aplicável, peso, né? Os líquidos que não são estéreis, pH, peso, volume antes em base. Então, isso é o mínimo, mínimo. Podem ter outras características que podem ser avaliadas pelo controle de qualidade e é até importante que se faça se puder, tá? Ela deve realizar no mínimo, análise de no mínimo uma fórmula a cada 3 meses, tá? Isso aqui é preconizado. O número de unidades para compor a amostra deve ser suficiente para a realização da análise, né, que trata então o item 923, que é esse daqui que eu estou citando. Por quê? Eu tenho que ter uma quantidade adequada para conseguir fazer análise. Se eu mandei pouco, como é que eu vou analisar? Né? Ou se eu mandei muito, vai acabar também, isso vai acabar desperdiçando. Então, a quantidade ideal para que eu consiga fazer uma determinada análise. Quem fica no controle de qualidade já sabe mais ou menos o quanto precisa, então eles mesmos preconizam o quanto que precisa ir, tá? As análises tanto do diluído quanto da fórmula devem ser realizadas no laboratório analítico próprio ou, gente, se não tiver um controle de qualidade próprio dentro lá da farmácia hospitalar, né, do setor de farmacotécnica, pode ser terceirizado, não tem problema, tá? Mas se for terceirizado, inclusive essa resolução ela preconiza que de preferência tem que ser feito pela Rede Brasileira de Laboratórios em Saúde, que é a Reblas, tá? Mas não é via de regra, tá bom? Pode ser outro laboratório terceirizado, desde que esse laboratório seja adequado, tenha autorização de funcionamento e todas aquelas exigências que a gente já sabe, tá? A farmácia ela deve estabelecer, registrar e avaliar a efetividade das medidas adotadas por meio de uma nova análise em cada resultado de análise insatisfatório, tá? E outra coisa, deu problema, eu não deu resultado positivo, faz uma nova análise, troca de técnico, né? Não faz só com um, faz com outro, que às vezes a forma como ele fez não foi adequada, enfim. Mas se não deu, pede outra amostra, né? Faz de novo e viu que não tá dando, tá reprovado, tá? Não tem esse negócio, não pode usar. A gente tem que levar em consideração sempre a segurança do paciente, tá bom? A rotulagem e a embalagem. Então, tem que existir procedimentos dentro do setor, tá, gente? Escritos para rotular e embalar, né, os materiais que são, os produtos que são manipulados, tá bom? Toda a preparação magistral, ela deve ser rotulada com o nome do prescritor, tá, que está pedindo, por exemplo, o nome do paciente, o número do registro da formulação do livro de receituário, a data da manipulação, o prazo de validade, os componentes da formulação com respectivas quantidades, quanto você usou, né, para preparar, né, aquela forma farmacêutica, o número de unidades, o peso, o volume contidos, a posologia, a identificação da farmácia, que foi feito no caso do hospitalar, já se sabe que é ali, mas tem que ter o carimbo, ou pelo menos alguma coisa que identifique que veio de lá, né? O CNPJ, no caso aí, se for CNPJ do hospital, mas aí vai cada caso, porque aqui, como eu tô falando de farmácia, tá, gente? É farmácia que quando eles colocam a manipulação, essa resolução, elas não estão falando só especificamente para hospitalar, eles estão falando geral.
Então, por exemplo, se é uma farmácia que não é do hospital, tem que ter todas as informações, CNPJ, por exemplo, tudo mais, tá? Endereço completo. Agora, se é dentro, algumas coisas talvez não tenha tanta necessidade como nesses casos, tá? CNPJ, endereço, ok, não precisa. Mas tem que ter todas as informações necessárias. O nome do prescritor tem que ter, a data da manipulação, o prazo de validade, o volume, posologia, tá? Enfim. E o nome de quem é o farmacêutico responsável ali, né? A gente já sabe se é dentro do hospital, a gente sabe quem é o farmacêutico técnico responsável, tá? Mas se puder pôr também, isso é bom. A garantia da qualidade, diferente do controle, né, a gente sabe que são áreas que estão em conjunto, porque fazem parte do sistema de qualidade, mas ela é a área que vai cuidar de toda a parte burocrática, eu sempre falo assim, né? Ou seja, vai cuidar da documentação, vai cuidar vai fazer inspeção, vai ver se está tudo nos conformes, né? Ele que vai ali estar em cima, cuidando de todos os processos para garantir. Por isso que o nome é garantia da qualidade. Ele realmente tem esse nome porque ele quer garantir que os padrões mínimos exigidos sejam cumpridos, tá bom? Então, a gente tem que ter sempre a calibração dos equipamentos, como eu falei lá da balança, por exemplo. Então, a garantia da qualidade vai avaliar se o equipamento está devidamente calibrado, né? Se está certificado certinho, se não tem nenhum problema, se está acontecendo. Eles vão ter tudo isso, essa informação. E vai ter todo esse registro, porque tem um registro que é feito, né, periódico, vai ver se está tudo certo, se estão colocando, se estão fazendo, tá? A garantia também faz auditoria interna, então ela pode ir no setor, ela pode fazer auditoria, ela pode avaliar se está tudo certo, se está tudo ok, se não está, o que está faltando, o que não está, o que está errado, o que está certo, tá? Eles pontuam tudo isso. Treinamento inicial e contínuo, né? Então, para novos funcionários, até mesmo para quem já está ali há muito tempo, é importante fazer treinamentos periódicos para garantir a qualidade do material, do processo. Sistema controlado, informatizado ou não, né? Para arquivamentos de documentos exigidos, porque pode ser, hoje a gente usa mais informatizado, mas também pode ser um registro manual, tá? Mas tem que ter um sistema de controle de todos os documentos que são exigidos para o funcionamento, por exemplo, da farmácia, seja ali na farmacotécnica ou até mesmo geral, eu tenho que ter, tá? As legislações pertinentes que eu coloquei aqui, eu coloquei duas, que é a 67, que eu já estou falando para vocês, e tem a 333, que ela vai falar sobre a rotulagem dos medicamentos também, tá? Então, vocês também têm acesso a essa resolução, tá? Claro que não são as únicas, tá, gente? Vocês vão ver que durante essa aula vai ter alguns que eu vou citar que eu nem coloquei aqui, tá? Porque para determinadas condições a gente tem alguns outros portarias, outras resoluções que são utilizadas, tá? Ou instruções normativas que são utilizadas para determinadas situações que não estão contempladas na resolução no qual estou citando, que no caso aqui é a 67, por exemplo, tá? O anexo 3 da nossa resolução 67, ela fala das boas práticas de manipulação dos hormônios, dos antibióticos, dos citostáticos e das substâncias sujeitas ao controle especial, tá? Tudo que eu falei do anexo 1, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês, foi do anexo 1, tá? Tudo que eu falei dele se encaixa no anexo 3. A diferença é que aqui, além do que eu tenho que ter lá, tem algumas condições específicas que esse grupo exigem, tá? Como são esses são medicamentos que eles são medicamentos manipulados base de hormônios, antibióticos e substâncias que são sujeitas a controle especial, que no caso são da portaria 344, tem uma regra específica também para eles, tá? Não necessariamente na manipulação, mas existem regras que exigem, que ele fala aqui, que devem ser obedecidas, tá? Lembrando que eu falei para vocês que ela teve alteração, né? Então, o anexo 3 agora, dessa resolução 67, ela passa a ser do número 21, né? Da resolução 21 de 2009, tá? Que não mudou algumas coisas. Na verdade, só mudou só um item dele, né? Se não me engano, foi o item 272. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho disso, tá? As farmácias, elas têm que possuir, para esse tipo de manipulação, salas de manipulação dedicadas para elas, tá? Dotada cada uma com uma antecâmera. Então, tem que ter antecâmera para fazer a manipulação desses tipos de formas farmacêuticas, tá? Para fins de e no caso dessa antecâmera, tá, gente? Ela tem que ser utilizada para as 3 classes específicas: hormônios, antibióticos e citostáticos, tá? Os de controle especial, eles não precisam da antecâmera, mas esses 3 aqui especificamente precisam, tá bom?
É permitida a manipulação dos medicamentos à base de hormônios, antibióticos estáticos em formas líquidas de uso interno nas salas correspondentes que trata o item 2.7. Então, como aqui nesse caso de uso interno, no ambiente hospitalar, isso pode acontecer, tá? Tais salas devem possuir pressão negativa, no caso das que têm antecâmara, tá? Em relação às áreas adjacentes, sendo projetadas de forma a impedir o lançamento de pós no laboratório ou no meio ambiente, evitando contaminação cruzada, protegendo o manipulador e também o meio ambiente, tá? Então ele impede que saia para fora e o que está fora ele impede que entre para dentro. Então é interessante porque de fato eu tenho uma manipulação ali efetiva, né, e adequada para aqueles tipos de medicamentos. Eles não são formas estéreis, tá? Mas eles exigem o uso da anticâmara até mesmo para evitar contaminação no ambiente das demais pessoas, enfim, tá? As farmácias que adotaram as condições abaixo específicas estão isentas à utilização de anticâmaras, do 2.7, que seria o quê? Salas dedicadas com cabine, sem circulação, com isenção 100% da área externa, tá? A sala, sendo que essa deve possuir filtração que elimine partículas e gases provenientes da manipulação, considerando também a pressão negativa no interior da cabine, né? A sala onde está instalada a cabine também deve ter pressão negativa em relação à área adjacente a ela, que foi o que eu falei para vocês. Nem entra nem sai nada de ar dessa sala, tá? Salas dedicadas com cabine de contenção máxima, isolador ou totalmente fechada com ventilação própria, à prova de escape do ar operando com pressão negativa. O trabalho se efetua com luvas de borracha presas à cabine, né? Então a pessoa ela é aquelas, vocês já viram, né? É aquele fluxo que você coloca a mão, né? E na verdade já tem a luva lá dentro, você só coloca a mão, tá? Então isso também é permitido, tá? Para purificar o ar devem ser instalados os filtros EPAs em série de um filtro EPA e um incinerador, tá? Então aqui para vocês verem o que eles estão colocando, né, no anexo 3, como é que deve ser. Então tem aí a entrada que é a antecâmara e aí sim, depois da antecâmara eu tenho as salas no qual eu vou fazer a manipulação, tá? Então aqui como a gente pode observar, ó, aqui é a antecâmara que eu tenho aqui e essa portinha de entrada é onde eu faço a manipulação. Então vocês observam que eu tenho um corredor aqui inicial, tem a porta, né? E essa porta dá acesso à antecâmara. A antecâmara eu entro, fecho essa porta e aí sim eu entro então na sala de manipulação, tá bom? Agora vamos falar dos medicamentos estéreis, né? As formas farmacêuticas estéreis, tá? Então, o que são medicamentos estéreis? São aqueles que são administrados por via intravenosa, ou seja, vai direto para a corrente sanguínea, tá, gente? Portanto, requerem a manutenção da estabilidade para garantir a segurança do paciente, tá? Na verdade, todas as formas injetáveis, né, elas estão como formas farmacêuticas estéreis de maneira geral, porque você está aplicando diretamente, seja no sangue, seja diretamente na corrente sanguínea, seja diretamente no músculo, tá? Existe um risco de contaminação muito maior, tá? Principalmente na via intravenosa. Por isso que esses medicamentos eles têm uma exigência maior do que os anteriores. Mas vocês viram que os anteriores, por exemplo, que eu acabei de citar, os antibióticos, por mais que ele não é uma substância estéril, mas ele exige uma antecâmara para poder fazer a manipulação, tá? Então, gente, por mais que, foi o que eu falei, por mais que as não estéreis não tenham a exigência que nós vamos ver aqui nas estéreis, elas têm regras específicas que também devem ser cumpridas para que eu possa fazer a manipulação daqueles medicamentos e também assegurar, né, garantir a segurança desses produtos, tá bom? Bom, envolve soluções parenterais, que são soluções injetáveis, também a de nutrição parenteral, tá? Que a nutrição via intravenosa também entra dentro deles, tá? Devem ser obedecidas as seguintes orientações: estabilidade e compatibilidade. Isso é importantíssimo, né? A gente tem que sempre levar em consideração a estabilidade, a compatibilidade dos meus medicamentos, né? Não só entre eles, mas até mesmo com os próprios recipientes que eu vou usar. A avaliação dos parâmetros físico-químicos, eu também tenho que levar em consideração, por exemplo, como avaliar o pH de soluções, isso é importante. O cuidado com a luz sobre as misturas intravenosas, né? Isso é importante. Tem algumas misturas intravenosas, não são todas, mas tem algumas substâncias intravenosas que são fotossensíveis, então é importante que também tenha esse cuidado. O cuidado com a temperatura, né? Porque a temperatura também é um fator
crucial para diminuir a estabilidade do medicamento, as interações com os recipientes, né? A esterilidade e a pirogenicidade, que é para evitar micro-organismos, né? A avaliação das fontes que a gente pode usar para, inclusive, fazer a manipulação, né? A gente pode usar bulas que o próprio fabricante manda, as tabelas de compatibilidade, banco de dados, entre várias outras fontes que são importantes para que a gente possa fazer esse tipo de manipulação, tá? E aí, gente, dentro da RDC 67, o anexo 4 ele vai falar justamente sobre as boas práticas de manipulação dos produtos estéreis, tá? Então, são esses aí que a gente está falando, tá? Então, de forma geral, o que ele coloca? Que a farmácia é responsável pela qualidade das preparações estéreis em todas as etapas, tá? Então, isso é importante. É indispensável o efetivo monitoramento de todo o processo de preparação, de modo a garantir ao paciente a qualidade da preparação a ser administrada. Para a manipulação de produtos utilizados, por exemplo, na terapia de nutrição parenteral, devem ser obedecidas as disposições que estão na portaria, gente, 272 de 8 de abril de 98, tá? Ou qualquer outra que venha complementá-la ou até mesmo substituí-la, tá? Porque se tiver uma mais atualizada, tem que ser a mais atualizada. A gente sempre tem que levar em consideração isso, tá? Para a manipulação de produtos usados em terapia antineoplásica, devem ser obedecidas às disposições da RDC 220 de setembro de 2004, tá? Contempladas também no anexo dessa resolução 67, também eles colocam, tá? As manipulações de antineoplásico ou de outras substâncias com reconhecido risco químico devem seguir critérios rígidos de utilização de equipamentos de proteção coletiva, né? Como, por exemplo, a cabine de segurança biológica e também individual. Procedimentos de conservação e transporte, prevenção e tratamento em caso de acidentes, de acordo com a legislação específica, tá? Então, aqui é a imagem que mostra, mais ou menos, como que pode ser feito, né, a manipulação desses medicamentos. Como vocês podem ver, ó como que as pessoas estão paramentadas, tá? Uso de máscara, uso de óculos, né? A paramentação total das mãos, né? Não tem contato nenhum do nosso corpo com o local em que nós estamos manipulando. Geralmente ela é feita então num fluxo laminar, como vocês podem ver. O fluxo laminar, não sei se vocês conhecem, mas aqui está um modelo aqui, coloquei ele sozinho, tá? Quando você liga ele, tem uma ventilação, né? Que impede então a entrada de partículas dentro dele. Então é uma forma efetiva, inclusive, de você manipular esses medicamentos que são necessários, né? É necessário toda essa precaução para evitar a contaminação, tá? Como que é a infraestrutura? A farmácia que vai manipular esses tipos de medicamentos, tá, gente? Ela deve possuir, além do que a gente já viu no anexo 1, que eu já falei para vocês, ela também precisa de uma sala de limpa, tá? Higienização, uma sala de esterilização, uma sala ou um local de pesagem, uma sala de manipulação de invase exclusiva, tem que ser separado das demais, uma área para revisão, uma área para quarentena, rotulagem e embalagem, aqui é uma área de quarentena separada, específica, não é aquela do CAF, é uma outra ali, própria da manipulação, e uma sala de paramentação específica, que também seria antecâmara, igual a gente viu no anterior, né, dos antibióticos e entre outros, tá? O anexo 6, gente, eu pulei o anexo 5 porque o anexo 5 está falando de medicamentos homeopáticos, tá? Geralmente, não que não tenha, né? Porque pode ser que tenha, tá? No hospital, eles não costumam fazer manipulação de homeopáticos, tá bom? Inclusive, se vocês trabalham em algum que façam, até coloquem aí nos comentários, porque eu queria ver, né? Mas geralmente não é tão realizado como no caso de uma manipulação que está fora do hospital, tá? Mas não é via de regra. Como eu falei, pode ser que exista também, tá bom? Mas então, eu coloquei aqui o anexo 6, que vai falar especificamente da preparação da dose unitária e também da unitarização de doses de medicamentos nos serviços de saúde, tá? Então, só para a gente poder entender a diferença, existe dose unitária e existe dose unitarizada. Dose unitária, como vocês podem ver aqui, são os medicamentos, tá? Que são unitarizados, tá? Como vocês podem ver, tá vendo? Eles estão separados. Aqui eu tenho 3 comprimidos, exatamente o que ele vai usar naquele dia, por exemplo, tá? Como eu falei para vocês, tá? Bom, qual que é a diferença? A dose unitária é a adequação da forma farmacêutica à quantidade correspondente à dose prescrita, preservada as suas características de qualidade e rastreamento. Aqui, de fato, é quando eu vou pegar aquele que foi prescrito para aquele paciente e vou fazer, como eu já falei para vocês no exemplo na aula anterior, né? Já a dose unitarizada
Ela é a adequação da fórmula farmacêutica, ou seja, a mesma coisa que a unitária, só que em doses previamente selecionadas para atendimento e prescrição nos serviços de saúde. Aqui, eu não estou levando em consideração o paciente, eu não estou atendendo um paciente, eu estou atendendo a minha unidade, tá? É como se fosse a coletiva. Só que a diferença é que você já deixou tudo bonitinho separado para ou adequou aquela forma farmacêutica, enfim, para aquele setor. Por exemplo, a enfermaria, você está adequando para eles, tá? Então, eu não tenho, por exemplo, comprimido não tenho dipirona em solução. Então, eu vou fazer isso. Então, vou pegar o comprimido e vou fazer a solução. Consigo fazer? Beleza. Seja ele uma suspensão ou não, vou fazer e já separo diretamente para a enfermagem. Então, a unitarizada é para o setor, tá? Para a área do serviço de saúde. Já a unitária é para aquele paciente, tá? Essa é a única observação que eu coloquei aqui a mais, tá? A resolução 222 de 28 de março de 2018, gente, ela fala sobre a gestão dos resíduos hospitalares, tá? Não só hospitalares, na verdade ela vai falar no geral, ela vai falar de serviço de saúde em geral, tá? Aqui eu tô focando no hospitalar, mas ela vai falar de uma maneira em geral, tá? É importante que a gente que trabalha com resíduos, né, todo local a gente tem resíduo, inclusive na nossa casa, né? O lixo é o exemplo disso que eu tô falando. Resíduos são os lixos, né? Para quem não sabe. Todo local tem geração de resíduos e a gente precisa sempre lembrar, né, que é importante a gente ter um controle desses resíduos, né, um controle efetivo deles, tá? Então, quando a gente trabalha no serviço de saúde, a gente tem que lembrar que ali gera diversos resíduos também. E a gente precisa ter a destinação correta desses resíduos, tá? Então, essa resolução 222 de 2018, ela fala justamente sobre isso, é o que a gente vai abordar aqui também, tá? Então, qual que é a abrangência, né? Essa resolução ela vai aplicar a todos os geradores de resíduos de saúde, tá? Cujas atividades envolvam qualquer etapa do gerenciamento dos resíduos de saúde, de resíduos, serviços em saúde, tá? Fica revogada a resolução da diretoria colegiada 306 de 2004, tá, gente? Porque antes era essa resolução que a gente usava, né? É a mesma, na verdade, só que a diferença é que foi atualizado, tá? A Anvisa até colocou a justificativa, né? Que passado alguns anos, né? Em vigor da resolução 306 de 2004, devido aos questionamentos recebidos durante esse tempo, bem como a evolução das tecnologias e ainda a entrada em vigor da Lei 2.305 de 2010, né? Que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, verificou-se então a necessidade de revisar a resolução, né, e publicar uma nova normativa que contempla as novidades legais e tecnológicas que surgiram nesse período. Isso é muito comum, né, gente? Para quem conhece resoluções na área não só farmacêutica, mas em todas, de forma geral, a gente sabe que existem diversas alterações, mudanças, informações novas que vêm, né? Então, é importante a gente lembrar isso, né? Então, as resoluções, elas são atualizadas, as leis são atualizadas e tudo, e portarias e assim vai, tá? Então, a 306, ela não está mais em vigor, agora é a 222 de 2018, tá? Quais são os grupos que nós temos, né? E os sistemas de classificação que nós temos de resíduos, tá? A gente tem várias, tá? A gente tem um sistema tem o sistema alemão, tem o sistema da OMS, tem o britânico, da CONAMA, do EPA, da ABNT e assim vai, tá? E cada um deles trata cada tipo em específico muito parecido, na verdade, né? Porque quando você vai bater o olho, você vai ver que são muitas coisas que estão em comum, tá? Mas não necessariamente. Por exemplo, o alemão, o A é de dejetos comuns, né? Já no caso da OMS, ele não tem A, B, C, D, E, você está vendo? Agora, por exemplo, um dejeto comum, que no alemão é o tipo A, pra gente aqui pela ABNT é a D, tá? Então, cada um, embora aqui tá cortado, tá, gente? Não, acho que não foi toda a tabela. Mas a D seria os dejetos comuns, os resíduos comuns aqui, por exemplo, desculpa, da MNT é a C, né? E a gente também tem a D, que são os resíduos comuns, como na CONAMA. A CONAMA que é o resíduos comum, por exemplo, tá? Então, tá vendo? O britânico D já é resíduos químicos e farmacêuticos. Então, cada um deles vai classificar, enfim, de acordo com o que achar mais viável, né? Não tem uma regra específica, aqui a gente tem as nossas, mas cada país faz da sua forma, né? Enfim, tá? O que é importante a gente saber, tá? A nossa classificação vai de acordo com o que a nossa resolução publicou, que é a 222 de 2018. Então, a gente segue o que está na nossa resolução da Anvisa, tá?
Então, os anteriores que vocês viram, a BNT, EPA, CONAMA, cada um tem a sua. Até a própria BNT, ela tem as suas específicas, tá? Que já a nossa da resolução da Anvisa, ela classifica de outra maneira. Então, a C, que é resíduos comuns aqui, para nós na Anvisa é a D, tá? Que não tem nenhum risco biológico, nenhum risco químico ou radiológico, por exemplo, que são os resíduos comuns, tá? Vamos entender. Então, nós temos o A, que é os agentes biológicos, os resíduos do B, que são os produtos químicos de maneira geral, medicamento, por exemplo, entra no B. Os Cs, que são os radioativos, D, que são os comuns, tá? E E, que são os pérfuros cortantes ou escarificantes, tá? Que é os que cortam. Vamos falar de um em um, né, especificamente para facilitar, tá? O grupo A são resíduos que têm a possível presença de agentes biológicos, tá? E que, por suas características, podem, então, apresentar um risco de infecção, tá? O acondicionamento desses resíduos, gente, é feito no saco branco, como vocês podem ver aqui, que é muito comum, inclusive, a gente ver no ambiente de saúde, né? Enfim, tá? E ele tem que ter, então, esse símbolo dizendo que é um resíduo infectante, tá? Quais são os exemplos de resíduos infectantes que nós temos? Nós temos culturas, estoques de micro-organismos, aquelas placas no qual cultiva micro-organismos, por exemplo, né? Bactérias, fungos, entre outros. Resíduos de fabricação de produtos biológicos, tá? Descartes de vacinas, meios de culturas, resíduos de laboratório, de manipulação genética, bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitados por contaminação, sobras de amostras de laboratório contendo sangue, líquidos corpóreos, recipientes e materiais também que são resultantes do processo de assistência à saúde, contendo então sangue ou líquidos, tudo isso vai para lá. É uma embalagem, mas essa embalagem tem resíduo biológico? Vai para lá também, tá bom? Então isso é importante. Aqui o símbolo, como eu falei, né? Que é o símbolo de risco biológico, então tem que ter essa informação. Resíduo infectante, tá? No A, gente, é diferente dos outros, ele tem subdivisões. A1, A2, A3, A4, A5, tá? Cada um é específico para um. Então, A1, por exemplo, que é a cultura de micro-organismos ou resíduos de atenção à saúde, tá? Como, por exemplo, bolsas transfusionais com sangue, sobras de amostras laboratórios que têm sangue ou líquidos corpóreos, isso tudo vai dentro do A. Até mesmo o descarte de vacinas, tá? De micro-organismos vivos também vai no A1. No A2, por exemplo, já são peças anatômicas de animais submetidos à inoculação de micro-organismos, por exemplo, tá? A3 é peças anatômicas humanas, enquanto o A2 é animal, tá vendo? O A4, insumos de áreas contaminadas, como kit de linhas arteriais, filtro de ar, gases aspirados de área contaminada, tá? E o A5 são as peças anatômicas contaminadas por prions, tá? Então, entra em órgãos, tecidos, fluidos orgânicos de alta infectividade por prions e entre outros. Então, cada um deles é essa subdivisão, tá? Eles têm essa subdivisão deles. O B é o resíduo de produtos químicos de maneira geral, tá? Que tem riscos, né, para a saúde pública e também para o meio ambiente, dependendo das suas características. Por exemplo, pode ser inflamável, pode ser corrosivo, pode ser reativo, pode ser tóxico. O medicamento, por exemplo, é tóxico para o meio ambiente, tá? Então, eles são descartados nessa embalagem, que é uma embalagem laranja, tá? E ou até mesmo isso também pode ser feito nas bombonas, aquelas bombonas, sabe? Vocês já viram de plástico que tem nas indústrias, né? Também podem ser feitos neles, mas tem que ser devidamente classificado, tá? Geralmente ele recebe então esse símbolo, né, da caveira dizendo que então é um produto tóxico, tá? Se for inflamável também tem que estar lá, inflamável, tá? For corrosivo e assim vai, tá bom? Produtos farmacêuticos entram dentro dessa classe, como medicamentos que eu já falei, resíduos de saneantes, desinfetantes, resíduos contendo metais pesados, reagentes para laboratório, né? Efluentes de processadores de imagem, como reveladores, fixadores, efluentes, equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas, tudo isso então é descartado nessa categoria, tá? E como eu falei para vocês, então esse é o símbolo aí que é usado, né, de risco químico. O C, gente, são os radioativos, são os rejetos radioativos. Então, qualquer material que contenha radionuclídeo ou em quantidade superior aos níveis especificados pelo CNN, né, que é o Comitê de Núcleo de Energia, né, Nuclear,
Comitê Nacional de Energia Nuclear, e para as quais a reutilização é imprópria ou não prevista, tá? Então, nesse caso, não dá mais para reutilizar aquele material, então preciso descartar, tá? Então, aí é descartado nessa categoria. Então, são todos os rejeitos que são radioativos, tá, gente? Pode vir de laboratório de pesquisa na área da saúde, seja de onde vier, ele tem que ser descartado adequadamente, tá? Então, como vocês podem ver a imagem aí, eu coloco uma forma como ele deve ser, tá? Esse material tem que ser de chumbo, de preferência, que é por onde não passa as partículas mais... que a gente tem as partículas alfa, beta e gama. Gama é a que passa quase todas, menos a de chumbo, né? Então, e ela é a mais severa, inclusive. Então, por esse motivo, tem que ser de chumbo para evitar que saia radiações de fora dele, para fora dele, tá? O símbolo a gente já sabe, tem que ser esse símbolo radioativo, de preferência, tá, gente? Não é obrigatório, vocês viram que aqui ele tá preto, mas de preferência numa cor que sinalize, né? Chamar a atenção, que é uma cor amarela e vermelha que chama a atenção de perigo, né? Enfim, fica atento, tá? O grupo D, que são resíduos que não apresentam risco biológico, químico, radiológico, gente, que geralmente são gerais, que a gente tem muito, inclusive, também, independente de onde a gente trabalha, né? Então, papel, plástico, vidro, metal, madeira, resíduos orgânicos e gerais não recicláveis entram dentro dessas classes, tá? Então, papel de uso sanitário, luvas de procedimento, por exemplo, equipo de soro, né? Sobra de alimentos, resto alimentar, rosto é boa, né? Resto alimentar no refeitório, resíduos provenientes das áreas administrativas, tá? Tudo isso vai para lá. Um adendo aqui, tá? Quando eu falo de luvas de procedimentos, aqui é que não tenha contato com o sangue. Se ela se contaminou, teve contato com o sangue, ela tem que ser descartada, então, no A, tá? Então, vocês observam que até tem essas particularidades que tem que ser observadas também nisso, tá bom? O símbolo é, como a gente já conhece, né, um resíduo comum, tá? Que ele tem esse símbolo, tá bom? E por fim, mas não menos importante, nós temos o último grupo, que é o grupo E, que são aqueles resíduos que são pérfuro-cortantes ou escarificantes, tá? Também como é chamado. Então entra aí as lâminas de barbear, agulhas, scalpes, ampolas de vidros, por exemplo, brocas, limas endodônticas, né? Próteses, que mais? Lâminas de bisturi, né? Tubos capilares, tá? Espátulas, todos os tecidos de vidros quebrados no laboratório. Ah, deixei cair um becker, vai para lá. Deixei cair uma proveta, vai para lá, tá? Isso tudo é importante, tá, gente? E aí o símbolo dele tá um resíduo pérfuro cortante, tá? Então ele pode ser usado dessas duas maneiras, tá bom? Como a gente até viu aqui na imagem também, tá? Geralmente ele tem esse símbolo que é muito parecido com infectante, né? Mas é porque também é infectante, porque o que tá ali, a gente, às vezes, é uma agulha que foi usada em algum paciente, então também ele acaba entrando também nisso. Só que ele é feito na embalagem amarela, tá? E é diferente do branco, porque o branco não tem nenhum material pérfuro cortante, não tem agulha que foi usado, tá? Aí tem que ser no E. Então a gente tem que sempre olhar para isso, tá? Porque, por exemplo, se você joga uma agulha num saco branco, a pessoa que vai coletar, ela tem um risco de se furar. E aí tem um risco de se contaminar. Então, por isso que é importante levar isso tão a sério, que muita gente acha que é besteira, mas não é. A gente tem que sempre levar a sério porque é importante para evitar aí possíveis acidentes e até mesmo também para evitar que aquele produto seja descartado da forma correta, né, gente? Tá? Então, aqui só um resumão geral do que eu acabei de falar, tá? Para vocês terem, então, A, B, C, D, E, E, que são todos que são pontuados, que eu pontuei aqui para vocês, tá? E aí, o que acontece? Nessa resolução no artigo 6, eles colocam que o Programa de Gerenciamento de Resíduos e Serviços de Saúde, ele tem, o gerador que gera esses resíduos, ele deve descrever as ações a serem adotadas em situações de emergência e acidentes, tem que ter todas essas informações, porque pode acontecer, tá? Descrever os procedimentos relacionados ao gerenciamento de resíduos de saúde, estar em conformidade com as rotinas e procedimentos de limpeza e higienização, né? Estar em conformidade com as ações de proteção à saúde pública do trabalhador e do meio ambiente, tá? Estimar a quantidade de resíduos gerados por grupos conforme a classificação, né? E estar em conformidade com a regulamentação sanitária e ambiental, bem como também com as normas de coleta, de transporte dos serviços locais de limpeza urbana, tá? Então, por exemplo, lá onde eu trabalho não é hospital, é UBS, como eu falei para vocês. Mas lá a gente tem os medicamentos controlados que são descartados de uma maneira, temos os outros gerais que são descartados de outro, e temos os pérfuros cortantes também, que também são descartados de outra maneira, tá? E a gente tem todo um processo
Para os normais, que é a Ecorbis que faz a coleta, a gente tem um procedimento. Para os controlados, a gente tem outro. A gente tem que avisar a Covisa, né? A Anvisa, que é um departamento da Anvisa, né? A gente tem que avisar, cada um tem um específico. Então, tudo isso tem que ser avaliado no que você gera de resíduos na sua área, né? No hospital. Se é resíduos químicos, biológicos, se tem radioativo, se tem vários outros, todos eles devem ser adequadamente gerenciados, né, para ser descartados da forma correta, tá? Também eu tenho que, quando aplicável, contemplar os procedimentos locais definidos pelo processo de logística reversa, tá? Descrever as medidas preventivas e corretivas de controle de integração de vetores e pragas urbanas, descrever os programas de capacitação desenvolvidos e implantados, apresentar um documento comprobatório da capacitação e treinamento dos funcionários, né? Apresentar um documento comprobatório de operação de venda ou doação dos resíduos de serviços de saúde destinados à recuperação, reciclagem, compostagem e a logística reversa, tá? E também apresentar a cópia de contrato de prestação de serviços e da licença ambiental das empresas prestadoras de serviços para a destinação dos resíduos de serviços de saúde, tá? Então, isso tudo é importante de levar em consideração e avaliar para quando a gente for fazer o correto descarte, a gente saber como que deve ser feito, tá bom? Deve ser monitorado e mantido, né, o gerenciamento, né, conforme a periodicidade definida pelo responsável por sua elaboração e implantação, tá? Então, sei lá, se o resíduo, se vocês têm que fazer o descarte mensal, então tem que ser implantado isso, tem que ser monitorado isso. Se não é mensal, se não tem uma periodicidade muito alta, muito longa, então, seja como for, ou se tem, você tem que determinar isso também para implantar, tá? O estabelecimento que possui, então, os serviços geradores de resíduos, né, com licenças sanitárias individualizadas, devem ter, então, um programa de gerenciamento de resíduos, serviços de saúde único, que contemple todos os serviços existentes, tá? Nas edificações não hospitalares, nas quais houver serviços individualizados, os respectivos resíduos de serviço de saúde do grupo A e E podem ter armazenamento externo de forma compartilhada, né? O serviço gerador de resíduos deve manter a cópia, né, do programa de gerenciamento de resíduos disponível para consulta dos órgãos de vigilância sanitária ou ambientais também, dos funcionários, dos pacientes ou até mesmo do público em geral, tá? O serviço gerador de serviço ele é responsável pela elaboração, implementação e monitoramento do programa, né? Além disso, a elaboração, implantação e monitoramento pode ser também terceirizado. Então, se não tiver condição de fazer ali, você pode terceirizar, mas tem que ter essa implantação e esse monitoramento, tá? Os resíduos devem ser segregados no momento da sua geração, conforme a classificação dos grupos, como eu mostrei para vocês, tá? Quando no momento da geração de resíduos não for possível a segregação de acordo com os diferentes grupos coletores, os sacos devem ter o seu manejo com observância das regras relativas à classificação do anexo 1 dessa resolução. Os resíduos no estado sólido, quando não houver orientação específica, devem ser acondicionados em saco contido de material resistente à ruptura, né? Vazamento também impermeável. Devem ser respeitados os limites de peso, tá, gente? Isso é importantíssimo. Às vezes você coloca ali, aí você vai só tacando no mesmo saco, né? E tá pesado. Aí na hora que vai levantar, cai tudo, né? Você perdeu, tem que refazer todo o processo de novo, tá? Então cuidado com a capacidade. Olha sempre isso, principalmente os perfluorocortantes. É muito comum, ele tem ali a linha, né? Ele tem aonde até pode ir. Aí as pessoas vão entupindo, entupindo, entupindo até não ter mais. Aí vai tentar enfiar outra agulha, enfim, material perfluorocortante e acaba correndo um acidente, né? Acaba uma agulha que estava ali dentro saindo para fora e espetando a pessoa. Então, tudo isso tem que ser observado, tem que tomar esse cuidado, tá? É proibido o esvaziamento ou reaproveitamento dos sacos, encheu, acabou, tirou, pega um novo. Não pode reaproveitar, tá? Não existe isso. Certo? Os sacos para condicionamento dos resíduos do grupo A devem ser substituídos se atingirem um limite de 2/3 da sua capacidade, ou então a cada 48 horas, independente do volume, visando o conforto ambiental e a segurança dos usuários e dos profissionais. Então, vocês observam que essa resolução, ela traz todos esses detalhes que a gente tem que levar em consideração quando a gente trabalha com esses resíduos, tá, gente? Então, leiam com calma, eu coloquei aqui algumas coisas, tem muitas outras informações pertinentes, né? Eu não coloquei tudo porque não iria dar tempo na aula também, tá? Mas quem tiver interesse, baixa essa resolução, né? Vocês conseguem baixar no Google, é só colocar o nome da resolução, é IDC 222/2018, ponto. E já tem acesso, tá? É importante que vocês tenham conhecimento de toda a resolução, até mesmo para quando vocês consigam fazer o serviço adequado e
tenham aí, evitam, né, de serem cobrados e não ter feito alguma coisa porque não sabia, tá? Tudo tá lá, a informação tá lá, tá? A coleta e o transporte interno, né? Então, o transporte interno deve ser realizado atendendo a rota e os horários previamente definidos, em coletor identificado de acordo com o anexo 2 à resolução. O coletor utilizado para o transporte interno deve ser constituído de material liso, rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondados, né? Como a gente pode ver aqui na imagem, né? Aqui, tá? Os coletores com mais de 400 litros de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo, tá? Então isso também é importante levar em consideração, né? No armazenamento temporário e externo de resíduos, é obrigatório manter os sacos acondicionados dentro dos coletores com a tampa fechada. Os procedimentos para armazenamento interno devem ser descritos e incorporados no programa de gerenciamento de resíduos. A coleta e o transporte externo dos resíduos do Serviço de Saúde devem ser compatíveis com os planos municipais, do Distrito Federal, da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e com as demais normativas aplicáveis, tá? Então, aqui, como vocês podem ver as imagens, tá? Aqui a gente tem um abrigo de resíduos que pode ficar ali. Esse seria o armazenamento interno, temporário ou externo também, tá? Enfim, interno lá dentro, externo tem esse fora, né, do hospital, fora do ambiente hospitalar, mas tem como se fosse uma salinha à parte, né? Aí você guarda, esse é um abrigo que você deixa ali, tá? Muito comum ter, inclusive na universidade onde eu faço doutorado, a gente tem ele fica bem à parte, esse abrigo de resíduos. Aí você vai lá e coloca lá e depois a empresa coletora vai lá e coleta, tá? Ele fica geralmente, tá vendo? Ó, vocês podem observar, tem esses recipientes que justamente é onde ficam armazenados, né? Os sacos brancos a gente vai jogando lá, os outros vão ficando ali, até então o serviço ir lá buscar, tá? Não pode encher, não pode ficar muito cheio, né? Porque também, senão corre o risco aí de contaminar o local, enfim, de trazer outros problemas, então tem que ter a coleta periódica, tá? Bom, o abrigo temporário também deve ser provido de pisos e paredes revestidos de material resistente, lavável, impermeável, onde vai ficar o material, e está identificado como abrigo temporário de resíduos, tem uma porta de largura compatível com as dimensões dos coletores, tá? Uma porta grande de preferência, né? Possui um ponto de iluminação artificial, de água, tomada elétrica alta e um ralo sifonado com tampa, como vocês podem ver na imagem. Quando provido de área de ventilação, essa deve ser dotada de tela de proteção contra roedores e até mesmo contra vetores, tá? Então tudo isso é importante a gente levar em consideração quando a gente fala dos resíduos, tá bom, gente? Para fechar a nossa aula, a gente vai falar do último tema da aula 3, que é a gestão da qualidade hospitalar, que a gente fala tanto da certificação como dos indicadores, tá bom? Então, gente, lembra quando a gente fala de gestão da qualidade? Eu até falei para vocês que a garantia da qualidade, de uma maneira geral, é uma área que vai cuidar de todo esse processo que a gente vê dentro da gestão da qualidade, tá? Então, primeira coisa que a gente tem, a padronização. Né? A padronização é a etapa em que eu padronizo todos os meus procedimentos que eu faço. Por isso que eu tenho um POP, que eu já falei para vocês isso na aula 1 ou 2, né? Por isso que eu tenho o POP, né? Que é o procedimento operacional padrão, que vai falar justamente disso, essa importância, né? Como eu sigo, como eu faço. Então, todo o serviço, independente de onde eu estou, ele deve ser padronizado, tá? E, obviamente, que não basta só ser padronizado, eu também tenho que fazer verificação. Eu tenho que ver se está sendo feito. Eu tenho que ir lá fazer as minhas inspeções para ver se está tudo feito corretamente. Então, a verificação ela é importante justamente para isso. E aí, por exemplo, se eu vejo que tem alguma coisa errada, eu gero uma não conformidade. Ou seja, estão fazendo o serviço de uma forma inadequada. Então, vou gerar uma não conformidade, tá? E aí, se eu gerei uma não conformidade, eu preciso analisar as causas dessa não conformidade. Por que aconteceu? Será que aconteceu isso porque o funcionário não foi treinado, né? Será que aconteceu isso porque, sei lá, na hora ele está muito sobrecarregado e aí fez daquele jeito porque não tinha como fazer de outra forma naquele momento, tá? Então eu vou analisar a causa para poder promover uma ação corretiva. Qual é a ação corretiva? Eu vou corrigir para que eu evite aí uma nova não conformidade, tá? E aí eu vou revisar todo o processo, vou ver o que está errado, vou promover a melhoria contínua da qualidade, porque isso é importante, tá? E eu vou ter todo esse processo aí novamente organizado para que eu possa padronizar e evitar aí uma outra possibilidade de uma não conformidade, tá? Bom, a razão de ser hospital, gente, a primeira coisa que a gente sabe é o paciente, não é só o hospital, na verdade todas as unidades de saúde, né?
Então, dessa forma, ele é o centro de atenção da equipe de saúde no desenvolvimento das suas atividades. Sem paciente, não tem atividade a ser desenvolvida, certo? Então, as iniciativas relativas aos processos de certificação no Brasil, elas foram vistas com bastante otimismo, tá? Por possibilitarem justamente o quê? O desenvolvimento de processos com mais qualidade, seguindo-se uma cartilha pré-estabelecida de padrões considerados aceitáveis para o atendimento do paciente com segurança, tá? Então, o que acontece? A gente tem um serviço que é prestado no ambiente, né, hospital, ou seja, qual for a unidade de saúde, e eu preciso saber se está sendo bem feito. Então, a certificação ele é importante para não só para o hospital, mas para qualquer outra unidade, porque ele mostra que de fato aquela unidade, aquele setor, aquele departamento ele está fazendo da forma adequada, tá? Então é uma forma que eu consigo, uma certificação que eu dou, que a gente recebe, no caso, né, que está no hospital, trabalha, recebe, e que vai mostrar que ele está seguindo os padrões de qualidade exigidos por aquele órgão fiscalizador, tá? Por aquela entidade em si, tá? Existem diversos instrumentos de qualidade usados no hospital. Então, a gente tem a ISO, né, 9001, que é muito falado, né, não só no hospital, em várias áreas também, até na indústria também. A ONA, a CQH, a PNGS, PQGF, entre vários outros, eu vou mostrar aqui para vocês alguns, tá bom? E aí, essas iniciativas, né, que ocorreram, seguiram numa certa sequência. Então, em 1991, a gente teve aí o CQH, né, que eu citei para vocês, que é o Programa de Controle de Qualidade Hospitalar, né? Ele possui o apoio da Associação Paulista de Medicina, né, e também do PNGS, que é o Prêmio Nacional de Gestão em Saúde. Aí, em 1999, teve a CBA, que é o Consórcio Brasileiro de Acreditação, né? Que aí é uma agência credenciada a realizar auditoria pela metodologia da Joint Commission International, né? Que é a JCI. A ONA, também em 1999, né? Que é a Organização Nacional de Acreditação, que surge aí para ser metodologia nacional e adequada à realidade brasileira das instituições de saúde. Tem o CCHSA, que é o Canadian Council of Health Services Accreditation, né, que é canadense. Tem a NIEHO, eita, tô ótimo com inglês, National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations. Nossa, eu tô ótimo. Preciso fazer aula de inglês, gente. Já perdi tudo o inglês que eu tinha feito. Que também é uma certificação aí norueguesa, tá? Então todos eles, tá? Todas essas certificações vieram aí numa sequência em si, tá? E que foram nascendo, foram vendo cada vez mais coisas que poderiam ser avaliadas, coisas que poderiam trazer aí qualidade para os serviços, tá? Então a certificação em si, ela é um conjunto de atividades que é desenvolvidas por um organismo independente, né, um órgão em si, com o objetivo de atestar publicamente, por escrito, que determinado produto, processo ou serviço está em conformidade com os requisitos especificados. E esses requisitos podem, então, ser tanto nacionais como estrangeiros, né, internacionais, que estrangeiro é a mesma coisa, né, enfim. A acreditação, ela é um processo de certificação voluntária que visa introduzir, então, nas instituições prestadoras de serviços de assistência à saúde, a cultura da qualidade. Então, a acreditação de organizadores de saúde se apresenta como uma forma de qualificar a competência dos serviços e não como uma mera certificação, tá? Então, ele é um pouco diferente do certificação, ou seja, apesar da certificação ser uma opção de um programa de qualidade, tá? A acreditação, ela entra aí com o objetivo aí de ver se a competência dos serviços prestados tá padronizado, tá qualificado, tá? Então trata-se de um mecanismo, né, comprometido com a elevação do nível de qualidade nos serviços de saúde, tá? É um selo ou um certificado, né, que é dado, tá? É fornecido quando as organizações, os recursos e atividades evidenciam então um processo cujo resultado final é uma assistência à saúde de qualidade, tá? Então os dois termos que são usados, os dois são importantes para acreditação, para a qualidade dos serviços hospitalares, tá, gente? No Brasil, existem algumas organizações, inclusive, que a gente tem, né, que desenvolvem o processo de acreditação hospitalar, tá? E aí a gente tem a ONA, né, que eu já falei para vocês, o CQH, tá? E o PNGS. A gente tem todos eles, são nacionais. E nos internacionais, nós temos a JCI, nós temos o NIEHO, né? E nós temos o CCHSA, tá? Que é o canadense. Então, todos aqueles que eu citei também lá, tá bom?
Bom, na aula de administração farmacêutica, gente, agora eu vou fazer uma pequena propaganda da minha aula do curso anterior que eu dei, tá? Que é o curso de administração farmacêutica. Lá no curso de administração farmacêutica, que está disponível, inclusive, na plataforma. Como que é o nome da plataforma, gente? A Nova Classe. Ó, já esqueci do nome, da Nova Classe, tá? Lá na plataforma. Ah, inclusive tá até escrito aqui, ó, eu coloquei. A plataforma Nova Classe, gente, é a plataforma do SES, né? Do Centro de Educação. Do SES, né? Que é o Centro Educacional 7 de Setembro aqui, né? Pelo qual eu tô administrando esse curso. Ministrando esse curso, desculpa. É uma plataforma deles também, tá? Então faz parte também do SES. Só que o que acontece? O SES, ele oferece o curso durante esse determinado período, que inclusive vocês estão assistindo. Depois que acaba o curso, esses cursos eles não se perdem. A gente pensa assim, puxa, eu não assisti o curso e agora, eu não vou ter mais acesso? Porque aí você entra no próprio site e você não consegue achar. Mas não é que não está, tá? Na verdade, esses cursos, eles são enviados para a plataforma Nova Classe, que também faz parte do SES, tá? E lá eles ficam disponíveis. Então você consegue acessar, você consegue ter o acesso ao curso. Se você perdeu, você pode assistir. Se você já assistiu, quer assistir de novo, puxa, eu queria rever novamente aquelas aulas, você tem acesso a ele, tá? E a nova classe, você tem um valor que você paga, né, mensal, para ter acesso. Na verdade, assim, você paga o valor para você ter acesso aos certificados. Então, você quer girar os certificados, você paga esse valor, e aí você tem, acho que 2 certificados por mês, o acesso disponível desses. Você tem 2 certificados por mês por esse valor que você paga, tá? E você tem acesso a todos os cursos disponíveis na plataforma, tá bom? E lá, por que eu estou falando do SES, da nova classe agora? Porque justamente o curso de administração farmacêutica está lá. Então, para quem quiser, né, quem quiser entender um pouquinho mais das ferramentas que a gente utiliza para a gestão da qualidade no curso de administração farmacêutica, na aula 3 e na aula 4, eu falo só sobre esses métodos, só das ferramentas e dos indicadores que a gente usa dentro da gestão de qualidade. Então, por exemplo, o ciclo PDCA, que eu coloquei aqui na imagem, análise SWOT, o 5W2H e entre vários outros métodos, OP, o próprio PES, que é o Planejamento Estratégico Situacional, todos eles e diversos indicadores de qualidade que eu mostrei estão disponíveis lá, tá? Então, aqui eu não vou detalhar isso específico, porque como é muito grande, tem muita coisa para se falar e infelizmente o tempo é curto, né? Então, eu não consigo puxar, detalhar eles aqui, dar nenhum exemplo deles. Então, vocês que tiverem interesse, quiserem entender um pouquinho mais dessas ferramentas na gestão de qualidade, assistindo o curso de administração farmacêutica, é claro que eu indico assistir todo o curso, desde a aula 1 até a última aula, não só as aulas que eu citei 3 e 4, tá? Mas assistam, porque é importante, porque aí lá a gente fala toda essa parte da gestão, tá? Vai falar toda essa parte também da qualidade, desses instrumentos que são utilizados e que também são utilizados também na área hospitalar, tá bom? Fica aí meu convite para vocês.